Beleza, cara. Então, vou aproveitar esse espaço aqui, vou fazer um comentário de um livro que eu ainda estou lendo. Eu tá nos 40% dele, mas só esses 40% que eu já li já abriu minha mente assim muito, né? É o poder do hábito, né? O impacto do hábito na nossa vida, né? E são coisas tão Poder do hábito, né? Poder do hábito. Exatamente. Você vai pegar uma demonstração. Beleza. E o que acontece? E no livro, a boa parte da introdução do livro fala sobre dois pacientes que tiveram grandes problemas no cérebro, né? E esses problemas eram para eles serem esses dois pacientes eles eram para ser totalmente inúteis, né? Mas ainda assim, pelo poder que o cérebro tem, que a gente tem do hábito, eles conseguem fazer atividades que não eram para eles ter condições de fazer aquelas atividades, né? Então, tem uma experiência que eles fazem no livro, que eles pegam um rato, né? Vou desenhar aqui o Mickey Mouse, sei lá. E aí isola o rato, coloca um chocolatinho aqui pro rato e eles põem uma série de aparelhos na cabeça do rato para medir a atividade cerebral do rato. E quando eles startam a experiência, eles apertam um botão, soa um apito, né, alguma coisa, e essa porta se abre aqui. E o rato, com os olhos vendados, sai à procura, né, ele tem um olfato, ele consegue distinguir o alimento, mas mesmo assim não tão objetivo. Então, primeira vez o rato vem cheirando as paredes e tal, não sei o que, tal, e acha o chocolate. E aí eles medindo a atividade cerebral do rato, eles veem que, a atividade cerebral do rato vai lá em cima, na primeira vez. Na segunda vez, põe o mesmo rato de volta no lugar, aperta lá abre a portinhola, a atividade cerebral, o rato vai, bate pelas paredes, bate aqui, volta, vai, acha o chocolate. Mas acha o chocolate. Só que aí ele vai ver o gráfico, né? Na verdade, esse gráfico não seria a melhor forma, mas aí já não é uma atividade cerebral tão intensa. Na terceira vez, o rato, depois de passado algumas experiências, o rato, com uma atividade cerebral baixíssima, ele já consegue vir por aqui, direto no chocolate. Por quê? Ele foi habituado, isso daí já tá nas células dele, ele tem uma célula que eles chamam lá de glândulas basais, né? Ô Luiz? Glândulas baciais, que tem a capacidade de armazenar esses nossos hábitos, né? Então, é o que acontece com a gente, né? Tudo que a gente faz, primeira vez a gente demora mais para fazer, a gente se cansa mais para fazer, vai até que isso se torne um hábito. Por que o nosso cérebro faz isso? Né? Aí a grande pergunta, por que a gente
faz esse tipo de coisa? Porque se você tivesse que pensar em tudo que você for fazer, seu cérebro ia fritar, que nem uma CPU. Ia fritar. Se você tivesse que pensar para respirar, você ia fritar. Se tivesse que pensar para piscar o olho, ia fritar. Se tivesse que pensar para andar, pensar para... Meu, crash. Pane. Ia dar pane na CPU. Né? Sem falar que o nosso cérebro é preguiçoso, né? Ele é preguiçoso, ele tende a ser preguiçoso, ele tenta ir para o caminho mais fácil, fazer da forma mais fácil para ele. Né? Por isso que tem gente que ainda assiste Exótica e tal. Exatamente. Então é condicionamento, esse condicionamento, né, do ser humano. Só tem uma pequena consideração nesse gráfico, que é quando ele inicia a atividade, por exemplo, ele inicia a atividade de buscar o chocolate. O início da atividade cerebral é alto. É alto o início da atividade cerebral. Aí ele, por quê? Vai saber se tem um gato aqui. Ele vai tentar farejar um gato, escutar um miado de um gato, ele vai procurar perigos ao redor. Tá? Então é alto. Não tem nada, tal. Atividade cerebral muito baixa, porque já é um hábito isso para ele. Ele vai finalizar. Ele vai finalizar a atividade. O gráfico volta a ser hábito. Ele chegou aqui no chocolate, ele cheirou o chocolate, vê se é chocolate mesmo, se não está envenenado e tal. Isso é uma defesa natural do nosso cérebro. Então, o que eu queria propor aqui, uma discussão para vocês, né, o que esses hábitos, né, impactam na nossa atividade profissional. Né? Eu vou trazer mais para o meu mundo de TI, porque a minha vivência é TI, então eu vou tentar trazer mais para o meu mundo de TI. Né? O que acontece, que eu vejo muito, e aí a gente pode abrir o debate aí, hoje em dia, principalmente, programadores mais novos, mais júnior e tal, com o advento da internet, eles não pensam mais. Eles estão habituados a pesquisar no Google, Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é o hábito deles. Eles não pesquisam mais novas soluções, eles não pesquisam mais novas influências, né? Eles não tentam novas soluções, não tentam novos caminhos, novas tecnologias. Ele está habituado a como é que eu faço para dar um insert no banco. O cara não lembra nem o comando do insert. O cara vai no Google comando insert. Ctrl+C, Ctrl+V, coloca os parâmetros, acabou. Isso é o que ele está habituado a pensar. E aí eu queria abrir para vocês aí, né? O que vocês acham disso? Só lembrando